Você já pensou em fazer um tratamento errado ou não ter informado com cuidado cada detalhe minucioso do tipo de dor que você ou alguém da sua família estão sentindo? Eu já gravei vários vídeos sobre esse assunto aqui no meu canal, mas hoje eu quero te mostrar exatamente a maneira que você deve explicar a dor que você está sentindo quando for até um médico fazer seu tratamento. O meu nome é Natália Valente e eu atendo os pacientes aqui em Brasília. Eu sou algologista, ou seja, a minha especialidade médica é estudar e ajudar pacientes a controlarem dores crônicas. Então prepara aí um bloquinho de notas para ir anotando tudo que eu vou falar aqui, para quando você ou alguém da sua família precisar, não esquecer de nada, hein? O primeiro termo que eu preciso explicar para você é semiologia da dor. A palavra semiologia significa a maneira como se realiza um exame. Ou seja, é mais ou menos um protocolo que o médico precisa fazer uma série de perguntas que precisam ser respondidas para que eu consiga entender exatamente como é a dor que você sente e dessa forma propor um tratamento adequado. Seria muito mais fácil se a gente conseguisse medir a dor com alguma espécie de exame, né? Tipo um raio-x para ver se a pessoa tem uma pneumonia, um exame de sangue para ver se a pessoa tem uma anemia. A gente ia lá e fazia um exame para ver se a pessoa tem dor e como que é a dor dela. E eu confesso que isso seria o sonho de qualquer médico. Pois se houvesse um exame para medir a dor e caracterizá-la, os riscos de um tratamento inadequado e inefetivo que eu citei anteriormente seriam praticamente nulos. Agora, como ainda não inventaram nenhum tipo de exame para isso, e é algo muito difícil criar uma máquina que faça isso, pois quando o médico analisa a dor, ele leva em conta vários aspectos que vão muito além da simples análise física, porque a gente avalia também a parte psicológica e a parte social para poder verificar com totalidade a sua dor. E por isso eu te digo, precisamos sim de uma série de passos para analisar a dor e esses passos são conhecidos como semiologia da dor, como eu te disse anteriormente. Agora vamos entender como funcionam esses protocolos para a avaliação da dor de uma pessoa? Bom, a primeira coisa que acontece quando o paciente chega para falar comigo é uma conversa longa chamada anamnese, onde eu faço perguntas básicas sobre a sua dor. E quais são elas? Localização da dor, característica da dor, intensidade da dor, quando essa dor começou, ou seja, qual a duração, como que ela vem se comportando, evoluindo, qual a relação com as funções orgânicas, quais os fatores de piora e de melhora e quais são as manifestações associadas. E olha, você não tem ideia sobre como saber responder bem essas perguntas faz diferença no seu diagnóstico e tratamento. E eu sei que nem sempre essas respostas estão frescas na memória, mas é por isso que eu te ajudo nesse processo de autoconhecimento. E olha só, para tudo que você está fazendo nesse momento e me escuta. Você precisa prestar atenção nos sinais que o seu corpo está enviando. Entender o que está acontecendo faz parte do processo de mudança que eu proponho para você. Aí você me diz assim, mas doutora, são muitas perguntas, isso é só para puxar a conversa comigo? Não é não, minha querida, não é não. Deixa eu te explicar então cada um desses itens. O primeiro item é a localização da dor. Isto é, qual a região que você está sentindo dor? Aí você pode falar assim, doutora, mas isso é o mais fácil dizer onde está doendo. Nem sempre. Nem sempre. Sabe por quê? Existe uma grande diferença pra gente na hora de avaliar se você fala a minha mão está doendo. A minha mão está doendo, mas onde exatamente está doendo? Se você só fala que a sua mão está doendo, eu posso imaginar que a sua mão toda está doendo. Toda essa região da sua mão está doendo. Mas não, às vezes pode ser que esteja doendo aqui,
um ponto específico, ou alguns pontos aqui e aqui na sua mão. Ou então está doendo só essa parte da mão aqui, ou então só essa parte da mão aqui. Isso é diferente pra gente e ajuda na hora de pensar no seu diagnóstico. O segundo ponto é qual a característica da sua dor. Então, gente, existem várias palavras para descrever uma dor. A gente tem até questionários que eu vou falar um pouco mais na frente para poder avaliar melhor como que se pode descrever uma dor. Mas é importante que você tente escrever da melhor forma o que exatamente você está sentindo, tá? E aí eu vou te dar aqui algumas dicas para te ajudar. É uma dor que queima, é uma dor que pesa, é uma dor que aperta, é uma dor que formiga, é uma dor como se fosse uma fincada, é uma dor como se fosse uma agulhada. Sabe por quê? Muitas vezes quando a gente pergunta como é essa dor, a resposta ela vem simples e rápida. É uma dor doída. Gente, mas uma dor doída, ela não fala pra mim, como médica, sobre o tipo de dor que você sente. Todo tipo de dor, incluindo aí todas as classificações possíveis, são dores doídas, por assim dizer. Porque se tudo dói, tudo incomoda, então a gente poderia descrever assim, mas isso é algo totalmente inespecífico. Então tenta pensar em como que você consegue caracterizar. Obviamente que não existem regras, tá? Mas tenta pensar aí no que descreve. E já eu vou dar uma listinha aqui de mais algumas palavras que a gente vai falar aqui nos questionários. Terceiro ponto importante é saber a intensidade da dor. Então, existem muitas formas da gente falar sobre intensidade e uma delas a gente já viu nos vídeos anteriores, que é utilizando a escala visual analógica ou numérica. Isso aqui dá pra gente uma interpretação simples sobre o quanto de dor você está sentindo. A gente vai quantificar a dor, tá? Então, isso é importante, por quê? Porque eu preciso saber se essa sua dor é uma dor tolerável, se é uma dor que você compara aí com a pior dor da sua vida, se está sendo uma dor forte, mais suportável, ou se é uma dor insuportável, tá bom? O quarto ponto é a duração da dor. E isso vai falar pra gente, então, se essa dor é aguda, se ela é uma dor crônica agudizada, ou se é uma dor crônica. E a gente já falou sobre isso também nos vídeos anteriores, que a dor crônica é aquela dor que tem uma duração maior do que 3 meses de duração, tá? Entretanto, uma dor crônica, ela pode ter seus períodos de agudização, que é aquela dor, por exemplo, lombar, que ela vem numa intensidade leve, ali a gente vai estar falando de uma numeração aí de 1 a 3 na escala visual numérica que eu acabei de mostrar para vocês. E aí, por algum motivo, você fez alguma coisa e aí essa dor agudizou. Então, você já tinha dor há 1 ano e essa dor ela era uma dor de intensidade leve e há 1 dia essa dor passou a ser intensa ou insuportável, tá? E isso nos leva também a pensar em um diagnóstico diferente para que essa dor tenha agudizado de tal forma. Então, tudo isso são informações importantes. O que mais sobre a duração que é importante você me dizer? Doutora, essa dor começou há muito tempo. Quanto tempo? Muito tempo, doutora. Muitos anos. Quantos anos? 10 anos? Não, doutora, foi mais. 50 anos? Não, não foi tanto. Então, é importante a gente saber um tempo. Quando a dor já é uma dor muito antiga, a gente não consegue, às vezes, saber exatamente a data e a hora, tá? Mas, se você souber, é importante dizer isso.
E se você souber se foi há 10 anos ou se foi há 5 anos, é importante saber também. E é importante dizer se essa dor ela para. Você é uma dor que desde que ela começou, digamos, há 6 meses a sua dor. Então, de lá pra cá, você teve momentos sem dor, você ficou sem dor por alguns dias, você ficou sem dor por alguns meses, ou você ficou o tempo todo com essa dor persistente, tá? Então, anota isso para lembrar de falar na sua consulta. O quinto ponto importante é sobre a evolução. Como que essa dor ela veio se comportando, como que ela evoluiu desde que ela começou. Ela começou de uma vez, ela começou devagarzinho e aos poucos foi piorando, passou um tempo da mesma forma e aí depois de alguns dias ela piorou mais ainda. Como é que foi? Tenta me contar isso. O sexto ponto é a relação dessa dor com as funções orgânicas, ou seja, qual a relação dessa dor com o seu sono, qual é a relação dessa dor com o ato de respirar ou com o ato de evacuar, ou então quando você urina, piora a dor, quando você se movimenta, piora a dor. Isso é importante também para a gente saber qual a origem da dor. O sétimo ponto é a gente falar sobre os fatores que melhoram e os fatores que pioram, tá? É importante a gente saber se essa dor ela melhora ou piora com o frio, se ela melhora ou piora com o repouso, ou se ela melhora ou piora com a medicação, tá? Tudo que você faz que melhora, dormir, melhora a sua dor? Nem sempre, às vezes piora. Quando você fica em repouso e melhora, quando você fica em repouso e piora, isso fala pra gente sobre fáceis diferenças dessa dor. Então não deixa de contar isso pra mim, tá? E o oitavo ponto é quais são as manifestações associadas. Por exemplo, toda vez que essa dor vem, começa a dar uma suadeira, começa a suar, começa a ficar pálido, começa a ficar com o coração acelerado, ou sempre que a dor vem, eu tenho episódios de diarreia associado. Acontece esse tipo de coisa com você? Se acontecer, é importante que você me conte, tá bom? Então, são somente esses 8 pontos, doutora? Não, esses são os pontos principais. Mas existem outras informações que são importantes que você me conte quando você chegar na consulta. Eu preciso saber se você já fez alguma cirurgia, se você já teve algum acidente, se você sentia dores na infância, se existe alguma doença crônica associada e qual a história da família em relação às dores crônicas. Além disso, preciso que você me fale sobre o impacto dessa dor na sua vida cotidiana, como que isso impacta o seu humor, o seu sono, a sua qualidade de vida no geral e no mais. Para eu poder começar a te tratar, eu preciso saber quais os tratamentos que você já fez e os remédios que você já usou, tá? Só isso, tem mais uma coisa: os seus exames antigos. Mas até os exames do ano passado, doutora, até os exames do ano passado. Por quê? Às vezes eu não preciso solicitar novos exames baseado em um exame prévio que você já tenha. Feitas essas perguntas, a gente vai falar então com um pouco mais de detalhes sobre as escalas que a gente usa para poder avaliar a sua dor. Hoje em dia, a escala de dor mais utilizada é a escala visual analógico-numérica, que eu já mostrei para vocês. Porque ela é simples, tá? Essa escala aqui foi criada lá no início do século XIX e ela não foi criada com o objetivo de ser utilizada para avaliação da dor. Ela era uma escala geral, uma escala visual numérica, né? E foi adaptada por Jensen lá nos Estados Unidos para o uso na intensidade da dor, tá? Só que essa escala aqui, ela
tem aí as suas peculiaridades, né? Ela deixa de fora muitas coisas, porque como eu já falei, quando a gente avalia a dor, a gente não avalia simplesmente a intensidade da dor, a gente avalia todo um geral aí físico, psicológico e social no quesito da totalidade da dor. Então, considerando que essa escala aqui ela se tornava talvez insuficiente, foram criadas várias outras escalas. E aí eu vou mostrar para vocês algumas escalas, tá? A gente tem aqui o Pain Detect, tá? A gente tem aqui um questionário que a gente chama de DN4, que é um questionário específico para um tipo de dor que a gente chama de neuropática. A gente tem este questionário aqui, que ele é um pouco maior e ele avalia a qualidade de vida no paciente que tem dor crônica. Nós temos essa escalinha aqui, que é uma escala de pensamento catastrófico, que ela fala a respeito do quanto o seu psicológico está interferindo aí na quantificação da sua dor. Deixei por último aqui as duas escalas que são as mais relevantes no meio do estudo da dor crônica, tá? Que é essa aqui, é o questionário de McGill. Ele foi elaborado em 1975 por Melzack, lá na Universidade de McGill, no Canadá, com o objetivo de fornecer medidas que sejam qualitativas e que a gente possa avaliar isso de forma estatística, né? E é um dos questionários que é mais utilizado na prática clínica. Este questionário aqui é o que eu falei para vocês, que ele tem palavras que definem a dor de diversas formas, tá? Então, quando a gente for falar sobre caracterizar a sua dor, existem várias palavras aqui para poder aumentar o seu vocabulário. Olha só que legal. Como que pode ser essa sua dor? É uma sensação de vibração, de tremor, é uma dor que pulsa, é uma dor que lateja, é uma dor que parece uma batida, parece uma pancada, pontada, choque, tiro. Pode ser uma dor com a sensação de uma dor fina, uma dor cortante, extrasalhante, pode ser uma sensação de uma cólica, de um aperto, de um puxão, de uma torção e por aí vai. Esse questionário a gente utiliza no consultório, utiliza em pesquisas, mas se você quiser ter acesso a esse questionário aqui para poder ler todas as formas que você pode expressar a sua dor, deixa aqui nos comentários, tá? Manda uma mensagem para mim que eu vou enviar para você esse questionáriozinho aqui para você ter em casa, tá bom? Por fim, a gente tem o inventário breve de dor. O inventário breve de dor, ele foi criado nos Estados Unidos em 1985 com o objetivo de ser um questionário realmente para coletar dados para pesquisa, tá? Ele é um dos questionários que eu mais gosto porque, apesar de ter sido criado com o objetivo de pesquisa, eu acho que é fácil de preencher e é fácil de entender o que ele está colocando aqui. É fácil de expressar, tá? Então, se você quiser também ter acesso a esse questionário, manda uma mensagenzinha aqui, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou te enviar também com o maior prazer. E são só esses tipos de escalas avaliativas, tudo? Não, não são. Tá? Existem várias outras. O que é importante? O que vale a pena saber a respeito destes questionários? Esse tipo de escala é unidimensional. A gente está avaliando simplesmente um fator, que é a intensidade da dor. Tá? Ela pode ser numérica, pode ser verbal, pode ser visual, tá? Mas está avaliando só um fator. Essas outras aqui, elas são multidimensionais. Significa que elas estão avaliando outros componentes, como a parte sensorial, a parte de percepção e de avaliação da sua dor. Eles ajudam a gente a ter esse olhar mais completo na hora de avaliar a sua dor. Depois que eu explico para o meu paciente, então, tudo sobre essa parte de descrição e de escalas e de intensidade, de característica,
é hora então da gente passar para o exame físico. E aí eu vou te dar um exemplo, no caso de uma dor miofascial, que é quando a gente tem aqueles nódulos na musculatura, que nada mais são do que as fibras musculares que ficam contraídas e não conseguem mais relaxar devido a problemas diversos. Pode ser a postura inadequada na hora de dormir, podem ser as tensões emocionais ou uma série de outras causas. O que eu faço então é examinar e identificar se de fato esses nódulos são pontos gatilhos miofasciais. Tem um vídeo que eu fiz há algumas semanas atrás e explica isso com mais detalhes, tá? Pode ficar à vontade para rolar no meu feed, você vai achar com certeza. Enfim, essa técnica de palpar a região do ponto gatilho ela é muito importante, pois ela permite que eu aplique ali no local um remédio que vai exatamente no ponto que precisa, e isso é um procedimento que a gente chama de infiltração de ponto gatilho. Tem várias outras coisas que podem ser feitas, mas esse é apenas um exemplo, para que você possa entender como que eu vou investigando através dessas pistas que vêm das suas respostas, do meu conhecimento prático para saber aplicar bem as escalas, os questionários. Em alguns casos, esses exames que eu faço durante a consulta, muitas vezes a gente já consegue até fazer um procedimento ali na hora e trazer alívio para a sua dor. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor sobre como nós médicos fazemos para saber sobre a dor que uma pessoa sente e depois de ter obtido essa informação, criar um plano para tratar e cuidar desse paciente. Caso tenha ficado alguma coisa a ser esclarecida, se ficou alguma dúvida, por favor, deixe aqui seu comentário, que eu vou responder com muito prazer. E não deixe de compartilhar também esse material com outras pessoas que você saiba que estão precisando saber disso. Quanto mais esse tipo de vídeo, de conteúdo se espalhar na internet, mais pacientes terão informação de qualidade na mão para se recuperarem melhor e mais rápido das suas dores crônicas. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Um beijo grande. Fica com Deus.